Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Priscila Holística trazendo para vocês a tiragem da semana, tá? Então, antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer aquele pedido carinhoso para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação de live que é iniciada ou vídeo que é postado, e considere deixar para mim aqui nos comentários a sua escolha de pedrinha, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Com a energia da semana. Então, bora lá ver qual vai ser a energia para esta semana. Com o tarot do luxo. E olha só, meus amores, carta da aventura, né? Trazendo aí uma semaninha pra gente buscar o novo, pra gente se aventurar, pra gente fazer as coisas de forma diferente na nossa vida. Às vezes a gente pode estar repetindo muitos nossos padrões e tendo medo de fazer algumas coisas que a gente sabia que a gente não precisa tomar medo. É lógico, né, que a gente precisa ter cautela, que a gente precisa ter uma certa orientação antes de fazer as coisas. E obviamente, né, pensar, não dá pra gente pegar, se jogar, simplesmente, se joguei no mundo. Não, mas a gente precisa buscar o novo, a gente precisa buscar fazer coisas diferentes para que as nossas ações e as nossas consequências, elas também sejam outras, né? Então a carta da aventura, ela faz aquele convite para a gente desbravar, né, novos horizontes, novas escolhas, novas possibilidades, as coisas novas da nossa vida, né? Lógico, tomando cuidado com a precipitação, né? Com as tomadas de decisões que às vezes a gente toma sem pensar no perigo, no risco e no que a gente está se expondo, tá? Então, a carta da aventura, ela traz justamente esse nuance para nossa semana, para a gente parar, pensar e refletir, né? Por quê? Porque tem uma grande importância, né, da gente precisar colocar os pés no chão e fazer algumas mudanças que a gente precisa fazer, principalmente na base da coragem, tá? Então, assim, quer um aumento, vai conversar. Quer uma mudança no relacionamento de vocês, vai conversar. Quer fazer algo novo na vida de vocês, busque essa mudança. A carta da aventura não fala só do esporte radical, não, ela fala pra gente se expor a algo diferente, pra gente mudar os passos que a gente anda fazendo, uma forma de repente meio que errônea do que nós estamos fazendo. Então, nessa semana, se aprofundem, né, nas novidades que vocês precisam fazer nessa semana, tá bom? Então, bora lá. Vocês vão fazer a escolha, meus amores, hoje com a drusa de ametista ou a ponta da pedra do mar. Vocês vão fazer a escolha com calma, com tranquilidade, tá? Vamos embaralhar aqui comigo. Bora ver como é que vai ser essa semana para vocês. Vamos começar com a pedra pirita, com a nossa drusa de ametista, que vem com os aspectos positivos para a semana de vocês, carta da criança, né? Trazendo aí uma semana, meus amores, de novidades. Veja, né? Carta da criança, né? Que fala pra gente medir as coisas que a gente faz, né? Buscar o novo, dar risada nessa semana das pequenas coisas que acontecem, inclusive nas coisas erradas, né? Porque muita coisa acontece errado na semana e a gente acaba levando tudo pro coração, sabe? Não quero, né? Rabugentice. Então é uma semana pra gente não ser rabugento, né? Pra gente trabalhar aí no foco de leveza, tá? É uma semana para vocês serem leves, para vocês trabalharem as conscientizações, o novo, a liberdade, né? Vocês usarem, né, essa semana aí da forma mais positiva que vocês podem, né? Por quê? Porque a carta da criança, ela fala, né, da gente ser simples, da gente saber brincar, de saber se divertir, de saber colocar as coisas no nosso ritmo. Porém, meus amores,
sabendo que a gente não pode pesar, tá? Então nessa semana, você viu que o clima começou a pesar, dá uma levadinha de energia, tá? Leva um pouco assim, não, isso não é pra mim não, sabe? Eu quero uma outra coisa nessa semana, eu quero uma outra pegada, eu não quero essa pegada não, porque pra mim não tá sendo vantajoso, beleza? Então uma semana de leveza, de positividade, de coisas novas acontecendo na semana de vocês, pessoas chegando, tá? Pessoal aí também, tá? A carta da criança me fala um pouco de fertilidade, então de repente quem quer aumentar a família, pode ser uma semana para. Os aspectos negativos para a semana de vocês, meus amores, carta da cigana, né? Trazendo aí aquele alerta para a gente prestar muita atenção nas nossas comunicações, nos nossos apelos, e a gente se deixar para depois. Semaninha para vocês tomarem cuidado, porque vocês vão ter uma tendência para se deixar para depois. Ah, depois eu faço, preciso olhar o outro. Ah, depois eu faço, preciso olhar. Não, gente, vocês precisam primeiramente olhar para vocês. Se vocês estão olhando muito só para fora, vocês precisam olhar mais para dentro. Tá? A carta da cigana, ela faz essa coisa de quando a gente precisar olhar o que está faltando pra gente. E essa semana vocês vão se esquecer. Então cuidado para vocês não se esquecerem demais. Porque eu sei que em algum momento vocês vão se esquecer de vocês. Mas então cuidado para vocês não se esquecerem demais. Outro alerta que eu dei para falar para vocês sobre a carta da cigana, cuidado ó, com a boca. Nessa ânsia, de repente, de querer ser ouvidos, né? Nessa ânsia de querer ser escutados, vocês podem enfiar os pés pelas mãos. E acabar falando demais, ou falando alto demais, e vai perder a razão, tá? E o conselho para a semana, meus amores, carta da lua. Cuidado, tá? É uma semana de fases, é uma semana onde a gente precisa prestar atenção que nem tudo, né, vai acontecer como a gente quer. E às vezes a gente está tão deslumbrado querendo que alguma coisa aconteça, que isso também aqui é uma energia muito vinculada à carta da criança, porque a criança é aquela coisa de só enxergar o que quer, e esquece de ver as coisas por uma outra ótica. É aquela metáfora, né? É uma semana que a gente tem que tomar cuidado com os sentimentos, com a oscilação de humor. Então cuidado, porque às vezes a gente pode querer despejar tudo em cima do outro e o outro não tem culpa. E principalmente porque a gente está com a nossa cabeça no mundo da lua e está prestando atenção em outras coisas que não é agora que tem que prestar, entende? Então, às vezes vocês estão vendo algo que não é. Que dentro do Instagram tem até uma tiradinha assim, tipo, de um coração segurando um cocô. Aí o cérebro tá assim, tá fedendo, é cocô? Não, o coração não é chocolate. Então vocês estão vendo uma coisa que não é. Então cuidado por serem movidos nessa semana pela carência e pela ansiedade, tá bom? Fala aí pra mim se vocês escolheram a primeira pedrinha, se vocês gostaram e fez sentido pra vocês, tá bom? E bora agora pra nossa segunda escolha. A drusa, a ponta de pedra do mar. E vamos lá ver como é que vai ser a semana para vocês. Os aspectos positivos para a semana de vocês, carta da raposa. Olha só, cartinha raposinha trazendo para vocês aquela semaninha pra gente prestar atenção. Tem oportunidade aparecendo, tem pessoas no seu caminho, tem mudanças, tem aquela coisa de vocês precisarem ser ligeiros, né? Por que para ser ligeiro? Porque às vezes a oportunidade vai passar de forma tão rápida que a gente pode esquecer de dar nossos passos. E a carta da raposa, ela vem falando notoriamente isso, preste atenção. Tem oportunidade que vai passar rápido e vocês vão perder. Então, analisa direito, sabe? Não fica ali olhando o balão, sabe, pescando. Não. Semana de alerta, semana de atenção. Coisas positivas estão chegando para vocês. Então, aquela coisa, use toda a astúcia, toda a expertise que vocês têm para vocês chegarem aonde vocês querem chegar de uma forma positiva, entendeu? Não negativa. Eu só tenho um certo preconceito, né, com a raposa. Ai, a carta da raposa é ruim. Gente, a raposa, ela só é ruim se a gente não sabe lidar com ela. Sempre falo assim, gente, a gente precisa ser mais raposa do que raposa. E jogar limpo. Jogar sempre limpo.
Não deixar nada escondido. Seja sempre coerente com seus passos. Estou fazendo, estou chegando, estou conseguindo. Consegui. Não, olha só o que eu consegui depois de ter passado tudo, entende? Então, assim, tem uma certa diferença da gente ser claro e da gente fazer as coisas escondido. Aí não é legal, tá? Então, é uma semana para vocês prestarem muita atenção nas coisas que vocês precisam fazer rápido, nas oportunidades que podem, de repente, sumir assim, entendeu? Os aspectos negativos para a semana, meus amores, carta do jardim. Cuidado, tá? Porque pode ser uma semana que tenha muitos convites, muita badalação, e vocês vão querer acompanhar todo mundo e não vai dar. E outra coisa, o que vocês andam fazendo para que as borboletas voltem para o jardim de vocês por livre e espontânea vontade? Porque é muito fácil a gente fazer, cruzar os braços. Ai, ninguém me chama para passear, ninguém me chama para fazer nada, e eu só reclamo da vida. Continuo deixando aquelas ervas daninhas apodrecerem em meu jardim, não permitindo que as pessoas que gostem de mim se aproximem de mim, porque eu só reclamo, eu só falo mal dos outros, eu não agradeço, eu colo na bota das pessoas quando eu preciso. Então, cuidado, porque a carta do jardim, ela é uma carta que ela fala de network, ela fala de coisas positivas, e é muito fácil a gente não se colocar no nosso ponto e não enxergar que a gente não está fazendo nada para ajudar. É aquela coisa, ai, tenho certeza que fulano tem inveja de mim. Então, quer dizer, malha os outros e quer sair de bonzinho que ainda quer que o mundo inteiro venha atrás de você. Aí não dá, né, meu amor? Não dá mesmo. Então, cuidado nessa semana com vocês reclamarem demais, com vocês só apontarem, com vocês não verem o que vocês estão fazendo e ainda querer levar os louros, beleza? E o conselho para essa semana, ó, carta da torre, conselhaço, hein? Conselhaço. Às vezes a gente precisa saber o nosso lugar de fala. Às vezes a gente precisa parar, prestar atenção e analisar o que a gente está fazendo de errado. E principalmente, mudar as nossas crenças limitantes. Aqueles paradigmas que a gente coloca na nossa cabeça e a gente acha que de certa forma aquilo vai fazer sentido. E não faz sentido nenhum. Entende? Porque às vezes a gente está prestando muita atenção no outro, falando da vida do outro e não está olhando para a nossa. E a carta da torre, ela fala notoriamente do quê? Momento de reflexão, momento de você analisar o que você anda fazendo de errado com o seu jardim, que as pessoas não querem mais sair com você, as pessoas não querem mais falar. Será que essa raposinha aqui não está fazendo o errado em vez de fazer o certo? Ai, ninguém me chama, ninguém nada. Você está vendo as oportunidades na sua vida? Vocês estão vendo tudo que precisa ser feito? Ou só estão reclamando? Repensa nisso. Meus amores, uma semana aí mais do que abençoada para vocês. Um beijo carinhoso e tchau. Não esquece de deixar o seu like e escreva para mim aqui nos comentários qual foi a sua escolha.